Hoje, o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o presidente Lula não é bem-vindo no país até que retire os comentários comparando a guerra contra os terroristas do Hamas em Gaza ao genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Quem chega para analisar essa crise diplomática é o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Realmente, essa fala gerou uma proporção enorme que continua repercutindo, não é? Certamente, Kelly. É um ponto de inflexão na relação Brasil e Israel. Obrigado por me receber, é uma satisfação estar aqui. Eu só acrescentaria que é um tema muito mais importante da política brasileira do que da política israelense. Isso já é notícia de ontem em Israel. Eles estão preocupados com o início do Ramadã, decisão do governo. A gente deve repercutir mais tarde o exército de Israel tendo boas vitórias no conflito, tanto contra o Hamas quanto com o Hezbollah. Eles estão discutindo o tema pós-conflito também. Mas da relação específica Brasil e Israel, fica claro aí que a situação está tensa. A chamada do governo israelense, do embaixador brasileiro em Tel Aviv ou Jerusalém para conversar com o governo é uma dessa demonstração. O ministro de Relações Exteriores, apesar de ter feito uma expansão do que classicamente é um instituto tradicional do direito internacional, persona non grata, né? Isso aí, pessoa não bem-vinda, que é típico para embaixador, cônsul ou outros que têm cartas de autorização para representar o país, não é típico para o ministro de Relações Exteriores e presidente. Mas deixa claro, como a gente viu na reportagem, que o Brasil, pelo menos o presidente Lula, interrompeu a possibilidade de ser mediador do conflito. Uma outra nota que eu poderia dizer é que essa palavra do presidente, por mais que pareça que tenha sido de improviso, foi minimamente consultada, tanto com países ocidentais quanto países do chamado Sul Global, já que a gente está na eminência, a última vez que eu tive aqui contigo, de possível negociação de cessar-fogo e que acabou, porque está na eminência de um ataque. O Netanyahu já deixou claro que vai entrar em Rafah e os países ocidentais não estão conseguindo comunicar com ele. Então, essa fala pode ter sido negociada, sim, com outros países para pôr de volta o tema da intensidade da resposta na discussão internacional. Bem pontuado, professor. E com relação ao que alguns especialistas apontaram na reportagem sobre esse papel de mediador do Brasil, eu pergunto isso pelo seguinte: é claro que vários países têm essa possibilidade, mas de fato, né, no atual momento dessa guerra, nós teríamos realmente um poder de mediação? Eu pergunto isso porque os Estados Unidos recentemente tentaram, inclusive com a visita de Antony Blinken à região, e não conseguiam cessar fogo, né? Exato, e a gente vê outros agentes com mais comunicação, conseguindo pôr em contato o governo de Israel com lideranças palestinas, inclusive do Hamas. É o caso do Emirados Árabes Unidos, é o caso do Egito, eventualmente da Turquia, e a acontecer essa semana a Rússia se apresentando como uma ponte também. A Rússia vai receber essa semana diversas lideranças no seu território, portanto se apresentando como potencial intermediador. É preciso descobrir se Israel vai querer conversar com essa contraparte, né, com essa outra representação. Por agora, de fato, o que o Brasil poderia contribuir como mediador, as portas parecem estar fechadas. Quando muito, a gente pode colocar os chamados bons ofícios, né, a nossa diplomacia, para contribuir com as demais diplomacias. Acho que agora entra em campo realmente esse papel diplomático para tentar reverter essa crise, porque não é bom para nenhum país romper relações com outros, né, professor? Exato, Kelly. Apesar das relações diplomáticas do Brasil com Israel serem estáveis, o Brasil deixou claro que também não vai abrir de decisão soberana de, por exemplo, reconhecer o Estado da Palestina, algo que faz há bastante tempo. E a reversão disso em oportunidades econômicas, infelizmente a gente tem uma desproporção muito grande entre o tamanho do Brasil e o tamanho de Israel. Israel, de fato, exporta bastante coisas que o Brasil precisa. Por exemplo, fertilizantes
fertilizantes. 44% da pauta de importação do Brasil é de fertilizantes, os outros 12% são de inseticidas, mas colocado isso tudo na pauta de importação, o Brasil importa muito mais de outros países, é apenas 0,37% do que a gente importa. E daquilo que a gente exportava muito petróleo bruto para Israel, mas eles, tendo descoberto os campos ou encontrado outras alternativas, já tinham reduzido bastante as nossas importações desses insumos. Depois que o conflito aconteceu e as dificuldades do trânsito marítimo, menor ainda. O outro setor que eu falei, o agrícola, 19% do que o total que Israel importa é de soja, mas que também o Brasil teria outros mercados para atender. Mas se colocar no total do que o Brasil exporta, é 0,34%. É muito pequeno para isso interferir efetivamente na situação econômica do Brasil ou mesmo de Israel. Mas, claro, como países que desejam ter boa relação, a gente não quer que essa situação diminua, A gente quer que novas oportunidades sejam construídas. Professor, há pouco o senhor dizia sobre o que está sendo destaque na imprensa hoje em Israel. Inclusive, tem notícia chegando, porque o Exército de Israel divulgou novas imagens das armas apreendidas que pertenciam aos terroristas do Hamas. Os armamentos estavam escondidos em carros estacionados perto do maior hospital de Gaza, que está sendo alvo de uma grande operação. No domingo, a Organização Mundial da Saúde disse que o segundo maior hospital da região também não tem mais condições de operar. E o governo de Israel fez um ultimato ao Hamas. Os 134 reféns em poder dos terroristas devem ser devolvidos até o começo do Ramadã, o feriado mais importante do islamismo, que começa em 10 de março, ou seja, deu um prazo para os terroristas, professor. É isso, Kelly. Inclusive, essa notícia da situação do hospital é a grande notícia na Europa, em especial na França, inclusive fazendo uma analogia com o gueto em Varsóvia, mas falando da situação dos reféns, esse é uma linha vermelha já reconhecida, inclusive pelo Brasil. O início da paz passa pela libertação de reféns, isso é incontroverso, é inegociável. A Corte Internacional de Justiça, inclusive, que tinha determinado Israel ser mais responsável com os civis, também determinou que o Hamas deve libertar os civis. E, em contrapartida, Israel tem hoje, sim, duas grandes vitórias. Essas cenas aí da apreensão de armas, reduzindo, portanto, a capacidade de combate do Hamas. O Hamas, na mídia social, informou que perdeu 6 mil combatentes. E uma outra imagem também é no Líbano, na outra potencial fonte de ataque a Israel, especificamente do Hezbollah. Tem vídeos muito impactantes de como a Força Aérea Israelense conseguiu destruir provavelmente estoques de arma do Hezbollah, então transmitindo também uma imagem de maior eficiência do exército israelense, transmitindo também possível segurança para a população e para o mundo também, Já que destruindo e capturando armas, a gente acelera o fim dos combates. Pois é, inclusive está chegando imagem do ataque no sul do Líbano, Exatamente, a gente já acompanha esse assunto de perto. No final de semana, os militares israelenses faziam alguns exercícios de simulação e você confere agora, então, imagens de um ataque do exército israelense no Líbano. Situação muito tensa também por lá, hein? Exato, Kelly. Tem essas escaramuças, esses ataques recíprocos de um para outro, mas o exército de Israel tem tentado buscar usar da inteligência para reduzir a chance de uma guerra de larga escala. Chama a atenção que essa cidade litorânea está a apenas 40 quilômetros de Israel e esse estoque de armamentos poderia ser de mísseis ou então de outros tipos de armamentos que poderiam ser utilizados pelo Hezbollah em um ataque terrestre a Israel, seja usando os tanques, os túneis que supostamente eles têm, ou seja, então derrubando o muro que separa os dois países, fazendo um ataque à semelhança do que o Hamas fez lá em outubro. Então, isso sim é uma boa vitória do exército de Israel e provavelmente reduz as chances de um conflito mais sério entre esses grupos. Professor, muito obrigada pela análise, é sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Abraço.